O Rui que esteve conosco em nosso gabinete, né, Rui? Justamente trazendo a preocupação que representa aqui em sua liderança, a preocupação de todas as pessoas aqui presentes. Que é um povo que construiu e que constrói essa cidade todos os dias. E que esse povo precisa morar com dignidade, ter trabalho digno, ser respeitado e ser ouvido. A ocupação Amarildo é um cartão postal do povo da Grande Florianópolis a todos os visitantes que vêm em direção ao Jurerê Internacional e à Porção do A gente vê com tristeza que no dia que são feitas homenagens, que também lotam essa casa, nós não dispomos de um aparato policial tão zeloso quanto na noite de hoje, né? Como se estivesse na iminência aqui de nós adotarmos um outro caminho que não fosse do diálogo. E foi nesse espírito, senhora presidente, que eu participei da reunião que deliberou por essa audiência. Nós precisamos ter um espaço que a gente dialogue sobre isso. Nós não podemos tratar esse tema sobre o aspecto da força. Entendemos que a nossa ocupação, e desde o início deixou clara a sua reivindicação, que é terra, trabalho e teto! Trabalho e teto! A nossa ocupação, e desde o início deixou clara a sua reivindicação maior, a sua reivindicação primeira, tenta traduzir nessas três palavras uma bandeira maior que envolve todos os irmãos, companheiros, também do Movimento Sem Terra, que é a luta pela reforma agrária popular. Para nós, as três palavras terra, trabalho e teto, hoje representam, ou de certa traduzem, melhor dizendo, a reivindicação, a bandeira maior que é a reforma agrária popular nesse país. A nossa ocupação trouxe sim à tona, nas palavras do grande companheiro Maurício Soares, ficou muito claro, trouxe à tona a questão da grilagem de terras em Florianópolis, não só na região, mas principalmente dentro da ilha de Florianópolis. Os crimes cometidos pela ditadura militar desse país foram além da questão da matança, das prisões, das torturas, foram além disso. Aqueles que tinham o poder de mando desse país na década de 60, 70 principalmente, até a metade dos anos 80, enfim, aqueles que sustentaram a ditadura militar no Brasil e Santa Catarina, não apenas tiraram vidas, não apenas torturaram camaradas, companheiras e companheiros, mas também roubaram descaradamente muito da riqueza desse povo. E as terras foi sim um dos alvos principais. Eu vim aqui para falar de três instituições absolutamente essenciais, do meu ponto de vista, claro, para que uma sociedade que quer evoluir
tem que discutir e pensar, que é o tema justiça, o tema fundamental. Todos nós buscamos justiça. Aqui especificamente, o Rui comentou a justiça social, que é uma vertente, e o papel então da justiça agrária dentro desse contexto. Eu me recordo muito bem de toda uma discussão travada pela mídia de maneira totalmente equivocada a respeito de questões de competência, de quem deveria solucionar esse caso. E houve um erro, um problema da justiça que eu reconheço e que será corrigido, que é este movimento é um movimento novo, inédito. Pelo menos em Santa Catarina não há precedentes. Então, o que aconteceu é a justiça não estava preparada para dar o devido encaminhamento. E o que aconteceu? Em razão dos longos anos de atuação da justiça agrária, principalmente com a colaboração indispensável do Fernando, o próprio movimento e as partes envolvidas nesse processo entenderam conveniente que a justiça agrária intermediasse essa conversa, ou seja, intermediasse um conflito. Do ponto de vista da estatística e do número, o processo é um número, um único processo. Mas o interesse da justiça agrária não é resolver e arquivar um processo, mas é resolver, ou pelo menos encaminhar e tentar resolver, um problema histórico do nosso país, que é a questão agrária. Ela é tão importante que a própria Constituição Federal, ou seja, o povo, colocou na Constituição Federal a necessidade da existência da justiça agrária. E lá está dito que é imprescindível que essa justiça prime pelo quê? Pelo diálogo, pela a proximidade com movimentos. E aqui, já que a imprensa está presente, eu volto a reafirmar, nós estamos falando de movimento social, nós não estamos falando de bandidos, de pessoas que foram lá praticar crime, enfim, de uma maneira totalmente equivocada que o assunto foi apresentado. Para que fique bem claro o que destina uma área, o que diferencia uma área agrícola de uma área urbana não é a sua localização, mas sim a sua destinação. E esse já é um entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal quando fala da teoria da destinação. A mecanização da área, a utilização da área que vai dar um caráter de rural ou urbano. Então, uma área dentro de Florianópolis, próxima à Jurerê Internacional, é uma área rural. Gostaria de continuar o raciocínio que todos da mesa fizeram, e a deputada Angela Alves também, a deputada Sargento Maurício Soares, referente aos direitos humanos e às garantias fundamentais. Se há um movimento social consolidado no estado de Santa Catarina, no Brasil, esse movimento deve ser ouvido. E que um dos méritos do movimento já foi a vistoria que o SPM promoveu no local. Então que essa área, por nós, está sendo considerada propriedade da União. E que a missão do Serviço de Patrimônio da União no governo federal é garantir que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental. Democracia significa poder do povo, né? Significa o Estado que existe em razão do povo e governa para o povo. Nós já superamos, a partir de uma evolução constitucional, momentos bastante críticos. Houve momentos em que essa nossa própria reunião aqui seria considerada uma ilegalidade. Que bom que não mais assim o é. A nossa Constituição
A chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 88, nos garante o direito de nos reunirmos, de discutirmos as ideias, de construirmos juntos o futuro da nação. Há um interesse do INCRA na construção de um projeto de reforma agrária, onde se construiria um bolsão verde na cidade de Florianópolis, de forma inédita, porque não há, não sei se há em Santa Catarina, mas em Florianópolis nós não temos o abastecimento mínimo da cidade aqui mesmo no nosso território. Então, neste viés, há a possibilidade da implantação desse projeto por conta da União, através do INCRA, do FPU e do repasse de verbas. A participação da Prefeitura, nós não temos Secretaria de Agricultura, nós temos, e aí eu acho que vocês sabem, porque há solidariedade no movimento, inclusive o Rui esteve numa reunião recentemente na Procuradoria, por conta da ocupação Palmares. Nós temos no município de Florianópolis um cadastro herdado da Coab de um déficit habitacional urbano de 15 mil unidades. A Procuradoria da União foi provocada pela Superintendência do Patrimônio da União a nos trazendo conhecimento de que possivelmente nessa área haveria áreas da União e que teriam titulações em nome de privados. Em que fase nós estamos? Hoje nós estamos fazendo a análise desses documentos, estamos ainda aguardando documentos complementares, porque ainda há que ser feita uma sobreposição dessa titulação das áreas para analisar se realmente esses títulos estão englobando, todos eles abrangem a área total ou não. Qualquer área que seja declarada pública e que exista algum título sobre essa área, vão ser tomadas medidas judiciais, nós vamos ingressar com ações anulatórias. Os ocupantes, salvo melhor juízo, pleiteiam uma área para residência e produção agrícola. A Secretaria de Patrimônio da União, SPU, nos solicitou análise ambiental da região, que necessita obrigatoriamente de verificação em campo. Por questões internas nossas, nós não fizemos essa vistoria em campo. Então fomos lá no assentamento, já peço aqui para o Rui, né, para a gente combinar de poder então adentrar lá na área, fazer essa vistoria. Tá? E tem também essa questão da decisão lá do juiz de que a área seja desmobilizada em 15 de abril, que eu não entro nessa seara, se vai ser, se não vai ser. Então, embora o ICMBio não possua documentos que demonstrem qual a área demandada pelos ocupantes para essa finalidade de terra, trabalho e moradia, tampouco tenha feito a necessária vistoria de campo, fizemos uma análise técnica inicial a partir de imagens de satélite e material cartográfico quanto aos terrenos de marinha e acrescidos de marinha em torno da ocupação. São áreas que foram alteradas na década de 80 para a implantação de tanques de cultivo de camarão, mas que naturalmente foram recuperadas pela vegetação nativa. Da sede da ocupação, o Rio Ratones, indo para a direita, quem olha de frente, existem duas áreas de campos, tá? Que é onde o pessoal está plantando lá.